Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo podcast do Instituto Internacional Sem Fronteira. Eu sou o Padre Oscar, vice-presidente do Silo do Alimento Frei Humberto Lessing, e hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco novamente o Dr. Antônio Flávio, que é o presidente do Instituto, para conversarmos sobre assuntos que vão muito importantes para todos nós. Então aí, você que está ouvindo, se prepara que nós vamos fazer uma viagem. E hoje vai ser uma viagem internacional. Vamos aterrissar na Europa, doutor. Viu? E eu gostaria de agradecer, por esse tempo precioso que o senhor está nos dedicando e dizer que nós vamos falar um pouquinho com nossos amigos, amigas, sobre o Instituto Internacional Sem Fronteira. É um prazer, Padre Oscar. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que hoje vamos conversar sobre a nossa chegada na Europa, Portugal, Lisboa. Não é? E trazer para vocês a continuação do processo de evolução do Instituto Internacional Sem Fronteiras e do Silo do Alimento Frei Humberto Lessing. E com essa alegria, com esse prazer, vamos conversar e atualizar os nossos dados. Afinal das contas, Padre Oscar, o Instituto existe porque pessoas que se sentem ligadas, identificadas com o Instituto, podem gerar recursos para que isso aconteça. E hoje vamos esclarecer isso em mais detalhes. Afinal das contas, essa é uma das nossas pautas de atualização do nosso podcast de hoje. Legal. E a pauta hoje, então, do nosso segundo episódio é internacional. O Instituto esteve durante um mês na Europa e tivemos lá muitos contatos. Contatos esses que foram superados em expectativas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, o meu primeiro pedido, para que os nossos amigos e amigas se inteirem do que aconteceu, é o senhor poder dizer para nós o motivo principal que levou o Instituto a aterrissar na Europa. A princípio, a gente vai dizer que foi para estabelecer uma base do Instituto em Portugal, abrindo as portas para a Europa, não só para a União Europeia, mas para toda a Europa. Mas temos um conteúdo, Padre Oscar, que é inegável. Toda a inspiração, toda a estrutura de pensar e constituir o Instituto Internacional Sem Fronteiras, para que possa se estabelecer o Silo do Alimento, foi baseado na experiência emocional da figura que retrata tudo isso, chamada Nossa Senhora de Fátima. Então, a nossa chegada em Portugal é um compromisso com aquela que é geradora, inspiradora e que traduz, melhor que qualquer outra explicação, o que a gente chama de Silo do Alimento. Como diz uma de nossas diretoras do Instituto, o Silo é de Maria. Foi muito importante essa presença em Portugal, abrindo as portas para o Silo e o Instituto na Europa. E eu tive também o privilégio de poder estar lá, junto com outros diretores do Instituto, e nós vimos a importância dessa perspectiva de instalação na Europa, o anseio, o desejo das pessoas, inclusive se colocando à disposição para ajudar a comercialização das joias e querendo, com urgência, que nós estabeleçamos lá o Silo do Alimento em Lisboa. A identificação dessas pessoas que o senhor pôde experienciar, não só no lançamento, que foi no Hotel Altis Grande, em Lisboa, mas o interesse em entender a nossa plataforma e gerar com isso dignidade foi uma surpresa. Afinal das contas, a gente tem uma leitura do funcionamento brasileiro. Por mais que a gente possa conhecer a Europa, idas e vindas,
mas poder sentar, né? E em volta de uma mesa, conversar sobre o que eles pensam e entendem sobre o ciclo do alimento foi uma experiência irretocável. Esse dia do lançamento foi uma experiência inicial. Afinal das contas, a grife de joias é apenas um instrumento que a gente consegue visualizar para compreender que recursos utilizamos para abastecer o ciclo do alimento. O Instituto Internacional Sem Fronteiras foi criado especificamente para, através da grife, né, das joias em prata 925, 15% do e-commerce nosso e aos distribuidores, à venda aos distribuidores, gerar recursos e, através desses recursos, abastecer o ciclo do alimento. E para eles fica basicamente claro isso, apontando que não somos uma marca de joias, não somos nada disso, mas utilizamos a grife de joias para gerar recursos, para gerar vida, para gerar alimento, para gerar dignidade. E ficou muito claro. E eu diria, padre, que esse foi o pontapé fundamental. O esclarecimento, o entendimento, a forma que o Instituto chegou através dessas questões, né? A experiência através do meio de comunicação foi fantástico. Estivemos na TVI, onde pudemos dar uma entrevista junto à jornalista Sara, né, que foi uma pessoa brilhante na entrevista dela. Ela foi sucinta, pontual, né, trazendo esclarecimento público. Depois, no dia do evento, no Altes Grandes, né, pudemos esclarecer também pessoas que foram nos visitar, conhecer as joias. Através do jornalista Zé Lopes também tivemos ali uma conversa, e juntamente com a nossa embaixadora, que a gente não pode esquecer, que é a Joana, né, presente, podendo também ajudar a esclarecer, através do conhecimento dela, porque, afinal das contas, ela mora em Portugal, casada lá, pôde ajudar-nos também a esclarecer a população portuguesa que bicho é esse que a gente estava trazendo, utilizando uma expressão do Brasil, né? E que não era um bicho, que são situações humanizadas, são situações do servir, são situações que buscam resgatar a dignidade das pessoas através do silo do alimento Frei Humberto Lessing. Eu posso aqui dar um testemunho, muito feliz de ver o empenho da TVI. A TVI se não for o principal, é um dos principais meios de comunicação da televisão na Europa, em Portugal. E como que eles entenderam a proposta e se empenharam em nos ajudar. Por exemplo, nós estávamos lá naquela semana com toda aquela dificuldade em Portugal em relação ao fogo. Não se falava outra coisa na televisão a não ser sobre esse assunto, 24 horas. E, mesmo assim, eles abriram espaço para que o senhor pudesse falar do Instituto Internacional Sem Fronteira e do Silo do Alimento. Então, qual foi a sua impressão dessa recepção da imprensa portuguesa? Primeiro, a gente tem que agradecer muito, o senhor estava presente, junto comigo e outros diretores, que através do senhor Luiz Miguel, que é um dos operadores e diretores da TVI, possibilitou o ingresso da nossa pauta no dia com todo esse sofrimento que Portugal estava vivendo. Segundo, que o gancho que a jornalista Sara fez na entrada da nossa entrevista, mostrando exatamente que, diante de tanta tragédia, não vamos esquecer disso, né, podemos trazer algo, resgatar algo que possa, na realidade, acolher o sofrimento das pessoas. Então, o meu sentimento é que, naquele momento, não havia brasileiro, português, português, brasileiro, havia um povo em sofrimento. A unificação dessa proposta gerou aquela entrevista, né? Eles entenderam como receber-nos e por que nos receber. O que significa, né, o silo do alimento, o que significa dignidade diante de tanta dor. Mostrou-nos que havia espaço no coração deles para que o Instituto Internacional Sem Fronteiras e o Silo do Alimento Frei Humberto pudesse ser entrevistado na minha pessoa para esclarecer um projeto de vida, não um projeto de morte que eles estavam vivendo
com tanta intensidade durante aquele período? Parece que foi providencial, né? Uma coisa de Deus, de Nossa Senhora, porque eu lembro muito bem que eles abriram, olha, no meio de tanto sofrimento, nós vamos colocar agora um pouco de esperança. E essa é a proposta, né, do Instituto, essa é a proposta do Silo, colocar esperança na vida das pessoas. E pudemos também começar a anunciar, padre, o nosso distribuidor oficial. Isso é muito importante, que todos saibam que o Grupo Teodor, que é o nosso distribuidor oficial em Portugal e na Europa toda, né, e será também nos Estados Unidos, pôde estar presente. E presente no sentido da identidade do que representa. Tanto no evento, no Altis, quanto na explicação, né, na forma de poder se posicionar diante de uma entrada tão oficial como foi em Portugal. Então, não foi qualquer evento, foi um evento que trouxe esperança, como o senhor disse, vida. E se presentificou num menininho chamado Mateus, um ucraniano, fantástico, um bebê, que, na realidade, estava chegando em Portugal, fugindo da guerra. E fizeram questão de estarem presentes no evento para poder contar um pouco da história, como isso aconteceu, e enaltecer a entrada do Instituto Internacional Sem Fronteiras e, principalmente, o Silo do Alimento. Não é? Inclusive com o diretor da TVI, o pessoal. Olha, a recepção não poderia ter sido melhor. Mas eu sei também, doutor Antônio, que o Instituto não vai parar em Portugal, né? Eu sei que muitas boas perspectivas estão aí por vir. Por exemplo, que o senhor e a nossa diretora internacional de administração foram para um outro país, já preparando os trabalhos para uma possível chegada nesse país. Que país que foi esse? Então, foi a Suíça, padre. Na verdade, já nos foi autorizado a entrada. Quando fomos para lá, já fomos com essa autorização estabelecida e pensar Suíça, né? Um grande parque de movimentação de grifes tão importantes, tão vendidas no mundo inteiro. Suas preciosidades pontuais suíças, né? Seus relógios, etc. Mas o que a gente identificou? Que mesmo a Suíça hoje é um país que sofre com determinadas diferenças na possibilidade social, econômica, né, da vida das pessoas. Encontramos pessoas pela rua em condições muito precárias, coisas que não se viam há 10 anos atrás. Então, o Silo foi entendido também como a possibilidade de criar uma ideia, uma identidade de acolhimento para essas pessoas. E que, através também, né, sempre essa palavra-chave, através das joias em prata, 925, os 15% do e-commerce e do distribuidor oficial, podemos também estabelecer nossa base na Suíça, né? Estivemos em 2 cidades importantes, fizemos um trabalho ali de observação estrutural e tudo isso foi pensado e gerido com muita qualidade no sentido do afeto. Cada situação, cada momento, cada imagem que os senhores e as senhoras vão experienciar nos nossos Instagrams, nas nossas imagens, no nosso site, tudo foi feito pensando na introdução, não da prata, não da grife prata, mas de que cada joia representa esperança. Esperança do cuidado, esperança do acolhimento, de menos sofrimento e de dar dignidade às pessoas em qualquer lugar do mundo, mesmo sendo a Suíça. Hoje nós vivemos uma situação que no mundo inteiro tem sempre muita gente que precisa, né? Um grande exemplo é aquilo que era inimaginável há anos atrás, a Suíça ter gente com dificuldades. Com certeza. Né? Tanto que, na realidade, o senhor olhava situações nas calçadas e na rua e o senhor pensava, conhecemos isso do nosso país, Brasil. Conhecemos isso da América Latina e outros países. Mas da Suíça? É difícil. Mas, doutor, uma coisa que ficou muito claro para todos nós, para os diretores que nós estivemos lá em Portugal,
é que esse projeto tem dono. Aliás, tem dona, né? E a dona desse projeto está lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, né? E nós tivemos a alegria de poder estar junto com o senhor, com os diretores, numa primeira visita. Foi uma emoção enorme nós lá juntos, agradecendo a nossa mãezinha por essa inspiração, né, e por esse trabalho. E eu sei também que depois o senhor voltou lá com a família, tá? Qual que é o significado, qual que é o momento de emoção? O que significa isso para o presidente do Instituto Internacional Sem Fronteira? Bom, primeiro que essa é a primeira ida, como o senhor disse, né, tivemos o nosso evento inicial dia 16, não é, de julho, e no dia seguinte, né, fomos até Fátima, como o senhor disse, para celebrarmos, para podermos nos confraternizar com Nossa Senhora de Fátima, que é a grande inspiradora, grande manifesto que leva a esperança para todas as pessoas, que traduz o que é o silo. Ela não é só a dona do silo, mas ela traduz o silo. Ela traduz em vários objetos aquilo que é básico, que é indispensável, mas que também é aquilo que diz respeito a uma casa. Colchão, arroz, feijão, trigo, cobertor, roupas infantis, sapatos, adultos, todos os elementos que se encontram na cozinha, num quarto, num banheiro, que dá dignidade. É a mãe que alimenta, é a mãe que gera a perspectiva de vida, que tira da situação indigna, que é não existir, não se alimentar, não ser acolhido e não ter os elementos que uma mãe diz a todo filho. Você comeu? Você está com frio? Não é? E graças a Deus eu posso testemunhar na nossa comunidade o Silo do Alimento Frei Remberto. Uma presença assim, de Deus, que ajuda a gente a servir as famílias. E é emocionante a gente ver a gratidão, né, a alegria dessas famílias que são servidas. E isso acontece por causa do Silo do Alimento Frei Remberto. O senhor tocou num ponto tão importante, eu retomo depois a questão da ida depois em Fátima, é que eu fiquei pensando em muitos momentos que quanto mais eu conversava com nossos irmãos portugueses, mais claro para eles qual era o sentido, né, do silo do alimento. Então, eu vou abrir um hiato aqui para a gente poder aprofundar sobre o silo do alimento. Não é? Eles entenderam que esses 15% do e-commerce, né, e aos distribuidores, no caso ao distribuidor, geram possibilidade, através dele, de abastecimento do silo. E comparado com os nossos irmãos brasileiros, que não entenderam definitivamente essa questão. E que nós precisamos apresentar isso. Por quê? Não somos uma marca de joias. Utilizamos uma grife de joias em prata 925 para que 15% se converta e abasteça o silo do alimento. Essa é a nossa razão. Para servir o irmão que precisa. O que existe é o silo. E o Instituto foi criado para isso. Para que buscasse uma ideia, e a ideia foi, até o presente momento, as pratas 925, as joias em prata 925, para poder abastecer o silo do alimento. Então, o que precisa ficar claro a todos os nossos companheiros desse podcast e outros que virão, que sem essa conversão, o silo não pode ser abastecido. Não teremos nenhum recurso para que a gente possa manter o silo aberto. Senão fica a ideia, padre, de que isso é uma expectativa comum, que vem de qualquer jeito. Não. Os recursos para serem conquistados, nesse primeiro momento, através das joias em prata. Virão outras frentes? Virão.
mas no momento é essa. É isso que nós temos. É isso que nós temos. E para os portugueses, padre, ficou claríssimo isso. Fomos fazer o trabalho das fotos no Tejo, né? Onde fomos comemorar e celebrar a nossa chegada em Portugal. E o pessoal que trabalhou com a gente, a equipe que trabalhou na fotografia, ficou muito claro tudo isso para eles. Qual era a importância de cada imagem, de cada movimento, de cada expressão. E que não estava sendo ali propagado as joias, mas simbolizando que as joias é o meio mais presente de eu amar alguém. De servir alguém, né? Porque, na verdade, servir é um ato de amor. Não é? Então, não adianta eu achar bonito, eu achar que é maravilhoso, né, se eu não me envolvo. E esse é o tema também que hoje nós estamos desenvolvendo. Qual é o envolvimento, de fato, com aquele que sofre, com aquele que padece? É verbal? É importante, um acolhimento verbal. Mas fome não espera palavras. Precisa ser estrutural também, né? Ela precisa se manifestar através do gesto. Porque palavras sem ação é vazia e destitui todo o conhecimento humano, que é poder sobreviver. Muito bom. Nós estamos, graças a Deus, agradecendo muito a Deus, a Nossa Senhora, pela dinâmica desse envolvimento, desse processo. Mas, doutor, o senhor, como presidente do Instituto Internacional Sem Fronteira, quais são as perspectivas ainda para esse ano do Instituto e para o ano que vem? Poderia dizer uma palavrinha sobre isso? Eu vou cogitar e não afirmar, né? A perspectiva é que a gente possa, até o final do ano, no máximo começo do ano que vem, a produção, né, dos cosméticos, que será outra frente, tal como as joias em prata 925, que será uma das formas de termos recursos para o ciclo do alimento. Então, essa é uma das perspectivas muito presentes, né? Dar continuidade às tratativas dos Estados Unidos, né, para que os nossos distribuidores possam se estabelecerem e desenvolver os seus trabalhos, não é? E tudo isso manter como aberto Espanha, agora foi Portugal. Estamos aí cogitando já a Espanha, né? Itália, França e Suíça, que a gente já deu aquele salto, como a gente colocou, para poder estabelecer. Então, esses são os próximos passos. Esses passos, volto a dizer, depende da compreensão de cada país sobre o ciclo do alimento. Estou repetitivo hoje? Preciso. Não, mas essa é a ideia, né? Porque se não esclarecermos qual é o objetivo, fica o mundo mágico. Né? Aquela questão que caiu do céu, né? E não que se estabeleça formas, né, reais para que isso se concretize e viabilize a vida dos nossos irmãos. Isso é muito importante. Então, padre, não só os Estados Unidos, como eu disse, mas depois de Portugal, vamos para a Espanha, vamos para a Itália e vamos para a França. E já começamos também a tratativa na Suíça, como todo mundo pôde ver as imagens, as fotos que foram feitas na Suíça. Muito bom. E, por falar em atitudes concretas, coisas que realmente o Instituto está fazendo acontecer através do ciclo do alimento, finalizando agora a nossa conversa, você poderia passar para a gente quais foram os últimos movimentos, né, de entregas de materiais que o Instituto passou para o Cílio? Bom, os últimos agora foram os colchões, né? Roupas e cobertores. E é importante entender que tudo isso de uma maneira que veio transformado dos 15%, não é? Sem o qual não teria no silo hoje os colchões, as roupas e os cobertores, que são fundamentais dentro de qualquer casa. Então, esse foi o processo, os últimos movimentos que a gente está tendo do silo. E que foram muito significativos, porque certamente chegaram tudo mais de 500 unidades somando. Sim, né? Não tenha dúvida. Sem contar, e contando, né,
as mais de 4.000 cestas básicas servidas nesses últimos 3 meses. Não tenha dúvida. E foi muito bem lembrado, porque sem essas 4.000, que seria das pessoas que dependem diretamente? Quando o senhor coloca na celebração do senhor que quando vão entregar as cestas, se não tiver estrutura, a pessoa desaba, emocionalmente dizendo, tamanho é o sofrimento de chegarem lá na frente da Santa Cruz 2 horas da manhã para esperar na fila para poder receber uma cesta básica. Precisamos ter noção disso, precisamos entender a realidade, precisamos confeccionar os fatos, precisamos trazer de volta isso. Então, ao mesmo tempo que o Instituto Internacional possibilita a comunicação através do programa como da TVI, esta manhã, né? Ou daquela outra parte que aconteceu no dia do evento, né? Viva a Vida, né? São situações que a gente tem que entender que é um espaço de comunicação. Quando aparece a embaixadora, né, a Joana, para poder comunicar, ela está comunicando tudo isso. Comunicando que sem essa via, essas frentes, não será possível acalentar ninguém que chega às 2 horas da madrugada para esperar uma cesta básica. Exatamente, né? Chega lá 2 horas da manhã para pegar a cesta às 2 horas da tarde. Isso aí. Olha a situação das pessoas. Doutor Antônio, essa nossa conversa foi muito agradável, né? Novamente, todos nós agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade. Agradecemos a Deus, a Nossa Senhora, por podermos estar aqui falando sobre esse assunto magnífico e que coloca vida e esperança na vida de muita gente. Então, gostaria que o senhor dissesse umas palavras aí de despedida para todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Bom, primeiramente, Padre Oscar, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença nessa interlocução movida com sensibilidade, com olhar e trazendo a dignidade nas perguntas. Um roteiro que não é um roteiro. Agradecer a nossa diretora de comunicação e imprensa, que com tanto cuidado faz todo esse trabalho, os outros nossos diretores, né, a nossa diretora aqui presente de administração, mas fundamentalmente as pessoas que já entenderam, as pessoas que já conseguiram colocar nas suas vidas qual é a função do Instituto Internacional Sem Fronteiras e do Ciro do Alimento, né? E que a minha esperança é que mais e mais pessoas possam se agregarem a essa plataforma de vida e trazerem dignidade àquelas pessoas que não têm. Então, se eu puder expressar em poucas palavras, né, o que o senhor me perguntou agora, eu diria, é necessário que essa esperança se faça verdade para que a verdade se multiplique em pão. Muito obrigado, Padre. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe você que participou conosco.